Boa noite a todos. Inicialmente, não poderíamos deixar de agradecer o nosso Criador do Universo, mentalizar neste momento todos aqueles que sofrem na Terra, seja por motivos materiais, por motivos espirituais, por motivos psicológicos, que possam receber o nosso amparo, a nossa energia, o nosso amor e, quem sabe, com merecimento conquistar a tão procurada paz. Muito bem, boa noite a todos. Agradeço a presença de cada um de vocês nesta noite para estudarmos a Gênese, né? Uma obra da codificação de Allan Kardec, com bastante relevância, importância, e que necessitamos estar muito atentos a todos os detalhes para poder assim compreendê-la. Então, paramos na página 34, no item 43, nos caráteres da revelação espírita. Peço para que o administrador da reunião possa soltar o áudio, por gentileza. 43. Se a estes resultados adicionarmos a rapidez prodigiosa da propagação do Espiritismo, apesar de tudo quanto fazem por abatê-lo, não se poderá negar que a sua vinda seja providencial, visto como ele triunfa de todas as forças e de toda a má vontade dos homens. A facilidade com que é aceito por grande número de pessoas, sem constrangimento, apenas pelo poder da ideia, prova que ele corresponde a uma necessidade, qual a de crer o homem em alguma coisa para encher o vácuo aberto pela incredulidade e que, portanto, veio no momento preciso. Estamos tentando, neste momento, comprovar o motivo da existência do Espiritismo e da revelação espírita, entender por que ocorreu da forma que ocorreu. E aí, quando entendemos a rapidez, o movimento que ele tomou e a quantidade de pessoas em que ele faz sentido estar, conseguimos compreender melhor por que trata-se de uma doutrina séria, uma doutrina criada pelos espíritos e codificada por Allan Kardec. O espiritismo é muito mais fácil de ser provado e comprovado do que contestado, né? Quando nós analisamos a nossa existência como um todo, desde o início, simples e ignorantes, e chegamos aos altos escalas evolutivas, até os nossos estados angelicais, percebemos que o nosso estado espiritual é a única questão que faz jus à justiça divina, né? Então, sem o espiritismo não teríamos sequer como explicar algumas questões divergentes durante a nossa trajetória. Então, por esse motivo, ao estudá-lo, nós aprendemos a obter uma fé raciocinada, a fé a qual será utilizada para sustentar a nossa inteligência e a nossa crença daqui para frente. Pode seguir. 44. São, em grande número, os aflitos. Não é, pois, de admirar que tanta gente acolha uma doutrina que consola, de preferência às que desesperam, porque aos deserdados, mais do que aos felizes do mundo, é que o Espiritismo se dirige. O doente vê chegar o médico com maior satisfação do que aquele que está bem de saúde. Ora, os aflitos são os doentes e o consolador é o médico. Aqui, neste ponto, né, nós temos a analogia que explica muitas vezes por que as pessoas buscam o espiritismo como última, né, das suas intenções. O espiritismo é uma das últimas buscas humanas, justamente porque ele vem para consolar os doentes, os aflitos, né? O espiritismo mais faz sentido para aqueles que sofrem do que para aqueles que estão em momentos bons. Porque aqueles que estão em momentos bons têm a esperança de encontrar o céu. Os aflitos têm a certeza de encontrar o inferno. Por esse motivo, o Espiritismo não apenas faz
sentido aos bons, como faz principalmente aqueles que sofrem. Quem frequenta casas espíritas sabe a quantidade de captação de novos espíritas que temos em momentos de aflição, né? Então, aqueles momentos em que os médicos da Terra muitas vezes desenganaram-se, nos momentos em que os psicólogos deram alta sem solução, nos momentos em que a pessoa não encontra mais uma cura física para a sua enfermidade ou para a enfermidade de algum dos seus familiares, ela se aproxima do espiritismo. E talvez por esse motivo o Espiritismo faz tanto sentido para cada um de nós, porque quando buscamos, encontramos ele em nosso interior. Ele sempre esteve lá, sempre fez sentido, apesar de termos religiões discrepantes. Tanto que o número de simpáticos ao Espiritismo é muito maior do que o número propriamente de espíritas, né? Então, isso nos explica e nos faz compreender o porquê ele é chamado e denominado como Consolador Prometido. Pois não. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, irmão. Essa explicação é perfeita na crença de que a doutrina ela é consoladora. Ela é consoladora para aqueles que chegam, né, aos primeiros momentos. Mas para quem permanece, ela não é tão consoladora assim, né? Porque por conta de suas cobranças. Para quem permanece agindo de forma equívoca, para quem permanece agindo de forma correta, ela é consoladora sim. Se eu sei que eu posso reparar, né, as minhas provas, se eu sei que eu posso completar aquilo que eu fiz de equívoco e estou agindo de forma correta, ela consola. Entretanto, se eu estou agindo de forma equívoca, se eu estou insistindo no erro, aí ela não consola. Então, nós temos que ter essa separação, né, da nosso modo de agir para entender se seremos consolados ou aflitos. Lembrando que aquele que age de má fé ou com a má prática, ele não se sentirá consolado em nenhuma hipótese. Não apenas no Espiritismo, como em qualquer outra religião. Então, vamos entender isso. Se ele for para o catolicismo e agir de forma equívoca, ele vai para o inferno. Se ele for para o evangelismo e agir de forma equívoca, ele vai para o inferno. Se ele for, por exemplo, para o espiritismo e agir de forma equívoca, ele vai voltar e expiar aquilo que ele fez. Então, por conta dessas divergências, né, dessas diferenças, é que a consolação não está propriamente na religião, mas ela está na boa prática daqueles que a seguem. Perfeito, irmão. Obrigada. Concordo. Deixa eu prosseguir. Vós que combateis o Espiritismo, se quereis que o abandonemos para vos seguir, dai-nos mais e melhor do que ele. Curai com maior segurança as feridas da alma. Dai mais consolações, mais satisfações ao coração, esperanças mais legítimas, maiores certezas. Fazei do futuro um quadro mais racional, mais sedutor. Porém, não julgueis vencê-lo com a perspectiva do nada, com a alternativa das chamas do inferno ou com a inútil contemplação perpétua. Lembrando que, em momento algum, Allan Kardec tinha alguma espécie de competição com as outras religiões. Esse diálogo se você não acredita no Espiritismo, demonstre algo melhor, é um diálogo muito equivalente aos ataques da época, né, aos massivos ataques da época, a tentativa de incrustar uma doutrina nova que ainda não tinha as suas raízes estabelecidas no planeta, em um mundo basicamente católico, né, e que seguia, né, as raízes do cristianismo. Então, quando Kardec age desta forma, né, em defesa ao espiritismo, no sentido de, se você não concorda com o espiritismo, não me venha com coisas vazias para derrubá-lo, e sim com denominações ou questões realmente que façam sentido, é mostrando que o espiritismo também está aberto aos ataques, desde que de forma racional. Ele não pode receber ataques simplesmente por não acreditar
não crer ou não sentir que aquilo é verdade. Eu preciso, da mesma forma que ele foi construído com argumentos e com racionalidade, ele precisa ser debatido e desconstruído com argumentos e racionalidade. E Allan Kardec levou até o final, né, essa forma de agir, porque ele nunca se sentiu dono da verdade absoluta, ele se sentiu um cientista, um pesquisador em buscar esta verdade, e a encontrou mais precisamente na religião, que depois veio a tornar-se o Espiritismo, né? Por que depois veio a tornar-se? O Espiritismo não foi criado para ser uma religião. O Espiritismo, como o próprio nome diz, é o estudo dos espíritos, né? Ele é um tripé, não apenas a religião. Ele tem a ciência, a filosofia e a religião. Esses três que costumam se confrontar a todo tempo no raciocínio natural humano, acabam sendo privilegiados no Espiritismo, onde se unem para a mais perfeita sincronia das respostas e dúvidas que virão. Alguma questão até aqui? Podemos prosseguir. 45. A primeira revelação teve a sua personificação em Moisés, a segunda no Cristo. A terceira não a tem em indivíduo algum. As duas primeiras foram individuais, a terceira coletiva. Aí está um caráter essencial de grande importância. Ela é coletiva no sentido de não ser feita ou dada como privilégio a pessoa alguma. Ninguém, por consequência, pode inculcar-se como seu profeta exclusivo. Foi espalhada simultaneamente por sobre a terra a milhões de pessoas de todas as idades e condições, desde a mais baixa até a mais alta da escala, conforme esta predição registrada pelo autor dos Atos dos Apóstolos. Muito bem. Como sabemos, né, a primeira revelação veio por Moisés, a segunda por Cristo, e a terceira por uma coletividade de espíritos que se uniram para responder às perguntas do codificador e daqueles que participaram da obra de construção. E por que assim foi formado, né? Diferentemente das outras vezes em que a revelação pairou sobre a Terra, agora não depende apenas de um homem, né? Não depende apenas de uma imagem, e sim da coletiva imagem, e com um método de não estar exclusivo a uma única construção, né? Isso dá uma dinâmica e uma amplitude aos trabalhos daqueles que fizeram, como Moisés e Jesus, muito maior para sua continuação, né? Entendemos, portanto, que não há outro Deus a não ser Deus, né? Todos aqueles que estão abaixo de Deus são suas criaturas nos mais diversos níveis de evolução. E os espíritos, claro que espíritos de alto grau evolutivo, né? Responderam às questões na tentativa de elucidar a humanidade e fazê-la caminhar para um caminho melhor, né? Aí, voltando às questões filosóficas, né, falamos do tripé, da ciência, da filosofia e da religião, temos que aprender a esmiuçar e a entender o Espiritismo em sua profundidade. Por exemplo, de tudo aquilo que o Espiritismo trouxe e explica, na opinião de vocês, qual que é o fato, fator ou a questão mais relevante do Espiritismo? Não? Boa noite a todos. Para mim, é a justiça divina aquilo que toca mais, porque nada está fora de uma razão, nada está fora do que nós plantamos anteriormente e estamos colhendo hoje. Pois não? Boa noite a todos. Eu creio que seria a pluralidade das existências e a reencarnação. Pois não? Eu ia dizer também, na minha opinião, que é a reencarnação mesmo, né? Possibilidade da gente recuperar as nossas falhas e que mostra claramente a justiça, né, de Deus. Pois bem, pois não? Eu vejo também o conceito da fé raciocinada, não mais a fé cega. E também aproxima a religião da ciência, que elas precisam andar juntos, que não precisa estarem em direções opostas.
São boas respostas, apesar de eu ter uma opinião um pouco diferente, né? Na minha visão, as questões mais impressionantes que o Espiritismo trouxe é o poder do pensamento e o poder da gestão do tempo, né? Pensamento e tempo são as duas principais palavras elucidadas no Espiritismo que outrora não foram elucidadas nas outras religiões, né? Então, o Espiritismo traz com a ciência e com essas características como o pensamento pode ser poderoso no nosso dia a dia, na nossa vida e após a nossa vida material. E traz também ainda o poder do tempo, né? Então, posso me curar, dê-me o tempo para isso, né? Posso me estabelecer desde que eu tenha tempo, irei evoluir conforme o meu tempo, né? Então, o tempo, ele entra em todas as questões, praticamente sendo a principal criação divina, se não para alguns estudiosos, o próprio Deus, né? Que pode ter o poder de continuar pela eternidade diante de toda a existência, né? Então, ao meu ver, é isso. Entretanto, as questões que vocês pontuaram não estão erradas, né? São pontos de vista também que servem muito para a nossa reflexão, a reencarnação, todas as questões de reforma íntima, de caridade, de boas práticas, tudo isso vem. Entretanto, quando eu digo em algo maior, estou falando da causa e não do efeito, né? E a causa podemos atribuir ao poder de pensamento e ao tempo. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão. Os mancebos terão visões e os velhos sonhos. Atos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Ela não proveio de nenhum culto especial, a fim de servir um dia a todos de ponto de ligação. Como ela não serviu a nenhum culto especial, e sim a todos como ponto de ligação, né? O que quer dizer nesta frase? Allan Kardec quer dizer que o Espiritismo veio para preencher as lacunas que as outras religiões haviam deixado em nosso âmago, né? Aquilo que não estava respondido, o Espiritismo tem a capacidade de preencher e unificar, ligando todos os pontos que faltavam, né? E aí atribui-se a isso todas as características do Espiritismo, a justiça de Deus, como mencionou o irmão Luiz, a reencarnação, como mencionou o irmão Rui, e assim sucessivamente, né? Então, tudo isso se liga de acordo com a vontade divina. Pois não. Meu irmão, eu achei uma coisa muito importante quando você disse sobre o poder do pensamento. Poderia elucidar para nós o poder do pensamento? O poder do pensamento, ao meu ver, é o maior poder concedido por Deus, a maior ferramenta que Deus nos disponibilizou, não apenas para evoluir, como para fazer evoluir. O pensamento nos transcende a questão física, corporal, material, e permanece em nossa existência espiritual, nos ajudando a construir um mundo melhor para nós e para os outros, mas também tendo a capacidade de destruição quando mal utilizado. Sim, eu só gostaria até de falar um pouco mais. Na obra Interminável, tem muito trabalho sobre o pensamento e sobre o tempo. Faz sentido, né? Hoje, com o avanço da humanidade, as pessoas podem entender um pouco de forma mais precisa a referência a tempo e ao poder do pensamento. Inclusive, a medicina trazendo cada vez mais notícias, né? Da importância do pensamento na gestão das nossas enfermidades, da nossa qualidade de vida e da nossa longevidade. 46. As duas primeiras revelações, sendo fruto do ensino pessoal, ficaram forçosamente localizadas, isto é, apareceram num só ponto, em torno do qual a ideia se propagou pouco a pouco. Mas foram precisos muitos séculos para que atingissem as extremidades do mundo sem mesmo o invadirem inteiramente. A terceira tem isto de particular:
não estando personificada em um só indivíduo, surgiu simultaneamente em milhares de pontos diferentes, que se tornaram centros ou focos de irradiação. Multiplicando-se esses centros, seus raios se reúnem pouco a pouco, como círculos formados por uma multidão de pedras lançadas na água, de tal sorte que, em dado tempo, acabarão por cobrir toda a superfície do globo. Vocês podem se perguntar, né? Mas o catolicismo, por exemplo, ele não é totalmente difundido na humanidade, todas as pessoas não conhecem, e não, a maioria delas não seguem o catolicismo? Sim, a maioria segue, mas quando falamos em Ocidente, né? Quando falamos em Oriente, as crenças não necessariamente são as mesmas, né? E estamos falando de mais de 1/3 da população mundial, né? Então, existe uma difusão ainda tímida. E quando falamos do espiritismo, não é que o espiritismo está sendo praticado em todas as partes do orbe e na abundância que poderia. Quando nos referimos ao espiritismo, referimos que ele está no âmago de cada um em todas as partes do orbe, sendo simpatizante, né? Então, as pessoas que possuem simpatia pelo espiritismo estão em todas as religiões, em várias partes do mundo. Entretanto, ao tempo natural, ele atingirá a sua ocupação, e para isso dependerá do esforço dos seus propagadores, e também da aceitação daqueles que buscam. Perguntas? Irmão, eu gostaria que o irmão pudesse dizer, elucidar para a gente quais os motivos assim, que o espiritismo ele não avançou assim, temos tão poucos adeptos, né, se formos levar em conta a população do mundo. É a nossa falta de vontade de estudar mais, porque o espiritismo prega bastante isso, que a gente precisa estudar, e ao mesmo tempo que ele traz tanto consolação, tanto conforto, desse ponto da falta de estudo é que ele não se propaga tanto? O público que está suscetível à busca pelo espiritismo é um público que gosta também da ciência, que gosta da filosofia e que busca na religião a compreensão de tudo isso. E esse público está bastante, eu diria, machucado e calejado pelos séculos e séculos de controle religioso, né? Quando você vê o que a fé fez com as pessoas desde o início da humanidade e como as religiões mais serviram para extorquir, para machucar, para retirar bens e até mesmo a vida e a paz daqueles que buscavam Deus com as melhores intenções, os novos jovens, né, que aqui estão, a nova população mundial, fica um pouco ressabiada em relação a qualquer doutrina, com medo de tornar-se fanático e de seguir os mesmos erros que a história nos conta, né? Por esse motivo que o caminhar daqui para frente, ele tende a ser mais lento. Entretanto, a não desconstrução do espiritismo já é o seu fortalecimento por consequência. Pois não. Irmão, esse afastamento até que você acabou de citar, seria também um dos fatores que está provocando esse adoecimento psíquico, esse afastamento de Deus? De Deus, sim, do espiritismo, não, né? Aquele que se afasta de Deus está enfermo, está doente, né? Está adoecido porque não tem a maior e a melhor e a mais importante parte da sua existência, né? Aquele que não tem Deus é um enfermo espiritual, né? E precisa buscá-lo para se curar, mas não apenas atribuído ao espiritismo, e sim a todas as formas de encontrá-lo, né? Desde das religiões cristãs até todas as outras boas práticas que levam a Deus em sua prática oriunda. Obrigada. Essa uma das causas da rápida propagação da doutrina. Se ela tivesse surgido num só ponto, se fosse obra exclusiva de um homem, houvera formado seitas em torno dela, e talvez decorresse meio século sem que ela atingisse os limites do país onde começara, ao passo que após 10 anos já estende raízes de um polo a outro.
Importante informação sobre a criação da Gênese, né? 10 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos, aproximadamente, ela vem ao mundo, né? Para não apenas elucidar, mas para mostrar cientificamente o porquê o espiritismo se propagava de uma forma mais rápida do que o normal. Lembrando que em um mundo não globalizado e com o abafamento da poderosíssima igreja cristã e católica. Então, vejamos como o espiritismo conseguiu sobreviver a tudo isso, né? Pois não. Irmão, a terceira revelação tendo vindo de um coletivo, foi uma estratégia de propagação? Eu não diria que uma estratégia de propagação, mas uma vontade divina, né? Algo até maior do que uma estratégia de propagação. Acredito que Deus só não nos mandou a coletividade antes porque não estávamos preparados para ela, né? Era necessário formar os bons homens, né? Para que eles pudessem participar coletivamente da construção. Vamos entender que quando falamos da fundação do Espiritismo, estamos falando basicamente de Cristo e seus apóstolos, né? E alguns filósofos que vieram após ele. Então, olha a importância que teve também a individualidade de Cristo e de Moisés na criação da obra espírita, que veio 1857 anos depois. Ok, obrigada. Vamos lá? 47. Esta circunstância, inaudita na história das doutrinas, lhe dá força excepcional e irresistível poder de ação. De fato, se a perseguirem num ponto, em determinado país, será materialmente impossível que a persigam em toda parte e em todos os países. Em contraposição a um lugar onde lhe embaraçem a marcha, haverá 1000 outros em que florescerá. Ainda Aqui um mais, ponto se importante, aferir, né? Dizendo que por mais que possam destruir e abafar o espiritismo em um lugar do mundo, não poderiam destruir e abafar em todos eles, né? Enquanto houver um que não aceita, haverá vários outros que o aceitarão. Um exemplo disso é a doutrina ter nascido na França e ter sido propagada no Brasil, né? Então, olha que interessante, né? Então, por mais que os franceses tenham abafado, né, a questão do espiritismo, os brasileiros o acolheram e estão disseminando ele, assim como, por exemplo, os jamaicanos, os americanos em uma menor escala, e tantos outros lugares do mundo que o aceitam, de certa forma, até bem pelo momento evolutivo. ainda mais, se a ferirem num indivíduo, não poderão feri-la nos espíritos, que são a fonte donde ela promana. Ora, como os espíritos estão em toda parte e existirão sempre, se por um acaso impossível conseguissem sufocá-la em todo o globo, ela reapareceria pouco tempo depois, porque repousa sobre um fato que está na natureza e não se podem suprimir as leis da natureza. Eis aí o de que se devem persuadir aqueles que sonham com o aniquilamento do espiritismo. Revista Espírita, né, de 1865, trazendo um pouco porque o Espiritismo tende a ser eterno como doutrina e como religião, né, porque ele embasa-se nas leis da natureza, ou seja, ele embasa-se na ciência, ele embasa-se na história, na filosofia e na religião, né, então, por exemplo, por isso que ele faz tanto sentido, né, às outras religiões, porque as outras religiões foram basicamente fundadas em volta das leis mosaicas e das leis de Cristo, né? Então, ou seja, as outras religiões se embasam na Bíblia, em Jesus Cristo, em Moisés, né? Que recebeu as leis de Deus. Então, o Espiritismo utiliza isso como matéria-prima, é por isso que faz sentido a tantas outras religiões, e não apenas a uma. Perguntas? E ele, além disso, caminha com a ciência, né? Porque no intuito de revelar, a ciência acaba comprovando aquilo que nós, devido à nossa ignorância, não entendemos. Seria isso?
De certa forma, ele caminha com a ciência, né? Entretanto, a ciência fica sempre um passo atrás, porque a ciência é laica, né? A ciência não tem religião. A ciência busca desvendar todos os mistérios, né? Da humanidade por conta das suas pesquisas, das suas buscas, diferentemente do espiritismo, que tem explicações que estão à frente do tempo científico. Entretanto, a ciência serve para embasar a fé raciocinada, né, e uma fé importante de construção e de embasamento para a nossa existência. Obrigada. 48. Entretanto, disseminados os centros, poderiam ainda permanecer por muito tempo isolados uns dos outros, confinados como estão alguns em países longínquos. Faltava entre eles uma ligação que os pusesse em comunhão de ideias com seus irmãos em crença, informando-os do que se fazia algures. Esse traço de união, que na antiguidade teria faltado ao Espiritismo, hoje existe nas publicações que vão a toda parte, condensando, sob uma forma única, concisa e metódica, o ensino dado universalmente sob formas múltiplas e nas diversas línguas. Bom, até aqui tendemos a entender que o Espiritismo criou um padrão. Vamos lembrar que isso foi publicado 10 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos. E na atualidade, você acha que ele manteve esse padrão ou houve ramificações? Queria a opinião de vocês. Eu acredito que manteve esse padrão, porque na realidade, da forma que ele vem, ele faz sentido até para as outras religiões, devido aos simpatizantes até que procuram o espiritismo por fazer sentido. Infelizmente, não o manteve, né? Infelizmente, hoje, o Espiritismo, assim como qualquer outra religião, tornou-se uma religião interpretativa, aonde as pessoas fazem o que querem com ele. Entretanto, ele em si, na sua forma original, né, quando falamos em obras básicas de Allan Kardec, que é isso que a gente procura seguir nos nossos estudos, né, aí sim ele tem o seu padrão. Mas quando começamos a misturar os romances que vieram posteriores, as práticas que misturam o espiritualismo com o espiritismo, todas as práticas que misturam a questão energética com o espiritismo, aí sim nós temos uma miscelânea que muitas vezes mais confunde do que esclarece, né? O espiritismo ele é bem prático e acho que bastante claro em relação aos seus padrões, né? Mas infelizmente 170 anos depois não está da mesma forma que foi originado, né? Pois não, Milton. Me desculpa, irmão, o atraso aí. Mas isso, eu gostaria de voltar naquela questão. Acho que isso acontece novamente por falta do estudo, né, irmão? Porque às vezes muitas pessoas começam a praticar, até emitir opinião, sem ter o devido estudo, o devido embasamento, né? Que a gente tem, na verdade, às vezes tem muito tempo preguiça, né? De ler e de estudar e fazer da forma que precisa. Tudo na existência passa por estudo e esforço. Não existe nada que não passe por isso. Quando me falta estudo ou me falta esforço, certamente eu não terei, né, alcançado os níveis necessários. Pois não. Meu irmão, eu imagino que a divulgação com os romances, por exemplo, com os filmes, teve um propósito de difundir a doutrina, mas, de certa forma, também embaralhou a cabeça das pessoas, como o irmão citou. Mas deve ter tido algum efeito positivo também, não? Tudo que vem, irmão Paulo, ele tem o efeito positivo e o negativo, né? Nós precisamos ponderar. O que acontece é que o problema não está nos romances, mas está na romantização que aqueles que leem e veem o romance fazem, né? Então, o que acontece? As pessoas tendem a gostar do extraordinário,
As pessoas tendem a gostar dos verdadeiros milagres, as pessoas tendem a gostar dos reencontros, e o espiritismo nu e cru, ele não traz essas questões. O espiritismo, da forma que ele é, né, criado em sua essência, ele traz uma visão muito prática, que é basicamente você deve viver a sua vida da melhor forma possível, entendendo que tem tempo limitado, praticando a caridade, se esquecendo do passado e do futuro, fazendo o melhor agora para colher bons frutos. É basicamente isso. E aí não, aí eu já começo a colocar o meu irmão que vai virar pai, a minha mãe que vai virar filho, a minha dor que é por conta do que eu fiz no passado, e tudo isso eu não tenho controle, é tudo hipóteses, e a maioria dessas questões são mentiras, né, porque eu não tenho como saber. O véu do esquecimento não é dado pelo meu próprio espírito, o véu do esquecimento é dado por Deus. O que supera Deus? Quem que é o espírito que consegue quebrar Deus e voltar em uma vida anterior para saber o que você foi? Então, nós temos que ter bastante cautela. Houveram a utilidade na construção? Claro que houve, né? Dessas quebras temporárias, das reminiscências, mas na atualidade nós temos que ter bastante critério em relação a essas análises, porque senão nós saímos de uma doutrina espírita e partimos para uma doutrina espiritualista, né? E qual que é o problema disso? O problema disso é quebrar os valores de Allan Kardec, né, do codificador, quebrar as intenções que ele trouxe à obra, né? Eu não vejo mal na pessoa ser espiritualista, desde que ela siga o espiritualismo, né? Entretanto, se ela prefere ser espírita e se considera e se denomina, muitos ainda se denominam espíritas kardecistas, então, após a morte de Kardec e o fim das suas obras escritas, né? Dali para frente, tudo é questionável, né? Quando eu digo questionável, não significa que seja inverídico, não é isso, né? Quando eu digo questionável, significa que eu tenho que crivar com muita cautela, porque ali eu não posso usar como a minha cabeceira e base de existência. Obrigado, meu irmão. Vamos lá? 49. As duas primeiras revelações só podiam resultar de um ensino direto. Como os homens não estivessem ainda bastante adiantados a fim de concorrerem para a sua elaboração, elas tinham que ser impostas pela fé, sob a autoridade da palavra do Mestre. Contudo, notam-se entre as duas bem sensível diferença, devida ao progresso dos costumes e das ideias, se bem que feitas ao mesmo povo e no mesmo meio, mas com 18 séculos de intervalo. A doutrina de Moisés é absoluta, despótica, não admite discussão e se impõe ao povo pela força. A de Jesus é essencialmente conselheira, é livremente aceita e só se impõe pela persuasão. Foi controvertida desde o tempo do seu fundador, que não desdenhava de discutir com os seus adversários. Muito bem, aqui tem um ponto de uma característica que nós precisamos entender a evolução de cada época, né? Vamos entender que na primeira revelação, estamos falando da lei mosaica, um mundo bastante primitivo, em que as pessoas não entendiam nem que a vida humana deveria ser preservada. Quando falamos da segunda, da mesma forma, né? E a terceira, ela vem já com uma humanidade um pouco mais menos brutalizada, um pouco mais talhada em relação ao seu progresso intelectual e moral. E por esse motivo que ela vem de uma forma diferente. Entretanto, há trechos no texto que nós não podemos interpretar de forma equívoca, né? Quando Jesus não entrava em discussões. Jesus entrava, sim, em discussões, entretanto, não entrava em brigas. Essa é a diferença, né? Então, Jesus debatia bastante as suas ideias, entretanto, não de forma violenta, abrupta, como foi na época mosaica. Perguntas? Pois não. Irmão, eu gostaria que o irmão pudesse falar um pouquinho mais, acho que até posso dizer assim, do mérito de Moisés, né? Porque, como o irmão disse, né, naquela época, o povo mais brutalizado, embrutecido,
E Moisés recebeu a instrução e poderia muito bem não ter seguido da forma que ele seguiu, e ele fez muito bem o trabalho dele. Bom, Moisés também vivia em uma época brutalizada, né? Então, romantizaram bastante a história, mas Moisés defendeu as leis de Deus na espada, tá? Moisés não defendeu a lei de Deus na palavra. Quem defendeu a lei de Deus na palavra foi Jesus. Então, era uma época bastante árdua, né? Vocês têm, quando falam em Moisés, vocês têm a imagem da abertura do canal do mar, né? Em que ultrapassa-se Moisés e os refugiados, e depois fecha-se o mar nos soldados, né? Todos os fenômenos da natureza que acontecem, né? E, claro, pela manipulação da fé e de Deus, mas tudo isso é muito pouco diante de tudo que realmente aconteceu. Estávamos falando, então, por exemplo, de leis que vieram para a humanidade, servem até hoje, em épocas em que as pessoas jamais entenderiam essas leis como sensatas, né? Em uma época em que o homem encontrava sua dignidade na traição, encontrava sua dignidade no roubo, no saqueamento, enfim, o que Moisés trouxe já foi revolucionário para sua época. O que Jesus trouxe, então, foi muito mais. E o que Kardec trouxe, ainda mais. Pois não. Uma pergunta, meu irmão. Nós tivemos intervalos de aproximadamente 2000 anos entre cada revelação. Moisés tinha, aparentemente, uma mediunidade muito forte, mesmo Jesus. Já Kardec teve que utilizar de outros médiuns. É isso? Veja bem, uma revelação veio através de um homem, a outra de outro homem, e a terceira de vários homens, né? Então, a terceira mudou-se o método de revelação, né? Não significa que Kardec não tivesse uma espécie de mediunidade, talvez não ostensiva, mas intuitiva, senão não permitiria a ele de conseguir continuar com uma obra dessa, ainda mais o posto que ele ocupava na sociedade, tudo que ele teve que enfrentar, né, e abrir mão para ser, né, o doutrinador. Mas a diferença é que, ao invés de Jesus, Moisés, por exemplo, tiveram também na terceira revelação Jesus e Moisés, e tiveram outros ainda que o seguiram, né? Então ela vem com essa complexidade, é por isso que ela é tão elaborada, né? Então você tem Jesus, você tem Moisés, e você tem todos os outros espíritos que participaram da construção, como amparo, né? Moisés pode, por exemplo, não ter se comunicado diretamente na doutrina de 1857, entretanto, certamente fez parte do staff de construção, né? Obrigado, meu irmão. 50. A terceira revelação, vinda numa época de emancipação e madureza intelectual, em que a inteligência, já desenvolvida, não se resigna a representar papel passivo, em que o homem nada aceita às cegas, mas quer ver aonde o conduzem, quer saber o porquê e o como de cada coisa, tinha ela que ser ao mesmo tempo o produto de um ensino e o fruto do trabalho, da pesquisa e do livre exame. Aqui nós precisamos entender que os espíritos que construíram a obra, assim como os apostólicos, né, estamos falando que a obra, a revelação veio depois de Pitágoras, depois de Platão, depois de Sócrates, né, estamos falando que houveram ali movimentos na humanidade, né, filósofos da humanidade que trouxeram essa reviravolta do pensar, né? Então, esses homens foram responsáveis por nos ensinarem a pensar, né? Através desses homens, nós aprendemos a pensar, a raciocinar, a perguntar o porquê. Tanto que poucos anos depois, né, vamos dizer, 2000 anos depois, é pouco, né, se você comparar diante da eternidade, 2000 anos depois, uma criança, já a primeira coisa que ela fala, quando ela está aprendendo a falar, ela entra na fase de questionamento dos porquês. E olha quanto tempo que o homem demorou para chegar nesse aspecto.
né? O homem, como humanidade, sempre acolheu de forma passiva tudo aquilo que é dado, ou de forma física, né, e não mental, não questionava mentalmente tudo aquilo que vinha. E aí o homem passou a questionar, muitas vezes até de forma exacerbada, questionando até a própria fé, né, questionando, querendo entender tudo, o início de tudo e o porquê de tudo, sem ter a bagagem para tal, lhe faltando a humildade. Então, o que eu acredito que o homem deve buscar agora, neste momento, é este equilíbrio, né, entre a fé e a razão. Os espíritos não ensinam senão justamente o que é mister para guiá-lo no caminho da verdade, mas abstém-se de revelar o que o homem pode descobrir por si mesmo, deixando-lhe o cuidado de discutir, verificar e submeter tudo ao cadinho da razão, deixando mesmo, muitas vezes, que adquira experiência à sua custa. Fornecem-lhe o princípio, os materiais. Cabe-lhe a ele aproveitá-los e pô-los em obra. O que significa isso? Que o Espiritismo, ou até mesmo as outras revelações, nos dá a oportunidade da prática, mas não é a própria prática, né? Através dos estudos, então, por exemplo, esses estudos que vocês fazem com o professor, estão fazendo comigo hoje, enfim, fazem sempre aqui nos dias, né? Para que eles servem? Eles servem para gerar uma prática. Se ele não conseguir gerar uma reforma e uma prática, de nada serve. Né? Então, Deus não espera que sejamos apenas alunos, espera que sejamos alunos e professores, que possamos disseminar aquilo que aprendemos através da doutrina e das suas leis, né? E isso é bem relevante na nossa existência, né? Seja de forma simples ou de forma mais complexa, nós precisamos traduzir em prática aquilo que aprendemos. Pois não. Resumindo, nós precisamos dar o exemplo, né, meu irmão? Nem dar, você precisa ser o exemplo. Porque quando você dá alguma coisa a alguém, você deixa de ter, né? Então você precisa ser o exemplo, né? E ser o exemplo é caminhar de acordo com as leis de Deus, caminhar de acordo com tudo aquilo, né? Que Deus te ensinou, no máximo que você puder. Talvez você não consiga plenamente, entretanto, em tudo que você conseguir, servirá. 51. Tendo sido os elementos da revelação espírita ministrados simultaneamente em muitos pontos, a homens de todas as condições sociais e de diversos graus de instrução, é claro que as observações não podiam ser feitas em toda a parte com o mesmo resultado, que as consequências a tirar, a dedução das leis que regem esta ordem de fenômenos, em suma, a conclusão sobre que haviam de firmar-se as ideias não podiam sair senão do conjunto e da correlação dos fatos. Ora, cada centro isolado, circunscrito dentro de um círculo restrito, não vendo, a mais das vezes, senão uma ordem particular de fatos, não raro contraditórios na aparência, geralmente provindo de uma mesma categoria de espíritos, e ao demais, embaraçados por influências locais e pelo espírito de partido, se achava na impossibilidade material de abranger o conjunto, e por isso mesmo, incapaz de conjugar as observações isoladas a um princípio comum. Apreciando cada qual os fatos sob o ponto de vista dos seus conhecimentos e crenças anteriores, ou da opinião especial dos espíritos que se manifestassem, bem cedo teriam surgido tantas teorias e sistemas quantos fossem os centros, todos incompletos por falta de elementos de comparação e exame. Numa palavra, cada qual se teria imobilizado na sua revelação parcial, julgando possuir toda a verdade, ignorando que em 100 outros lugares se obtinha mais ou melhor. Então, essa
forma da fundação do Espiritismo em 1857, né, a forma da construção, diversos pontos do mundo, diversos médiuns, diversas pessoas, convergindo nas mesmas ideias e conseguindo evoluir nas mesmas ideias e ter a mesma cumplicidade, claro que salvo as diferenças de cultura, de local e tudo mais, né, e o crivo de Allan Kardec, muito importante na construção. Tudo isso que veio não apenas para somar, mas para dar a veracidade ao método e à informação, né? Como que eu consigo checar a fonte de uma informação na Terra? Checando em várias fontes. A verdade de uma informação é a pluralidade de fontes. Então, eu vou no jornal que eu sei que é pretensioso para um lado, no que eu sei que é pretensioso para o outro, naquele que eu sei que age de determinada forma, naquele que eu sei que é mais imparcial, chego a todas essas conclusões e vejo realmente se a notícia é verdadeira. Não é assim? Então, da mesma forma, Kardec fez em suas pesquisas, né, ele foi um jornalista também, né, ele fez em suas pesquisas a compilação desses dados para determinar a verdade. E na Gênese, 10 anos depois, já dava para perceber que todos os lados haviam evoluído, e não apenas alguns pontos isolados e outros haveriam fracassado. Alguma pergunta? Pois não. Irmão, o Kardec não ter tido, pelo menos acredito que não, a mediunidade tão ostensiva, foi um fator, contribuiu para que esse lado jornalista, e entre aspas, para ele que ele pudesse fazer essa compilação da melhor forma possível? Seria muito injusto por parte do Criador dar a função de crivar uma doutrina àquele que a enxerga perfeitamente. Então, a função de crivo foi dado a Kardec justamente por ele ter que estudar e verificar e aprofundar-se em todos os aspectos da verdade, né? E por esse motivo, isso o impressionou, né? Pegaram, na verdade, o maior linguista da França e talvez um dos homens mais céticos, que foi o próprio Allan Kardec. Então, Allan Kardec já foi a prova da grande mudança. Tanto que quando ele chegou e propôs isso aos bispos, aos padres do clero local, eles achavam que ele tinha tido algum enlouquecimento, né, alguma insanidade mental e que havia perdido o seu juízo, porque Kardec, antes do espiritismo, buscava tudo em relações científicas e jamais partia para qualquer aspecto da religião. Então, Kardec, por mais que tenha tido Deus em sua vida, né, ele buscava apenas cientificamente, através do magnetismo, através das outras práticas, e não tinha, né, esse viés religioso. Mas ao ver, por exemplo, uma menina de 14, de 16 anos, falar frases de Platão e de Sócrates, ele teve que se render a verdade que estava à sua frente, né, e é isso que confirma muito o espiritismo até hoje, né, quando nós vemos muitas vezes médiuns jovens com cabedal de conhecimento de verdadeiros anciãos, né, e isso nos traz a verdade dentro de nós e da existência, mesmo que não tenhamos a ostensividade. Obrigado. Irmão, isso demonstra também o poder da fé de Kardec, embasada num esforço, mediante o ceticismo, porque às vezes as pessoas falam, eu não acredito, mas para acreditar tem que ser algo que você se esforce para a busca de resposta, né? Porque eu vejo que as pessoas esperam que as respostas cheguem até elas sem o mínimo esforço. Seria isso? A fé de Kardec foi maior do que a descrença dele. Isso é um fato. Entretanto, vocês não sabem, né, ou talvez saibam, Kardec olhava embaixo das mesas para ver se não tinha ímã, Kardec abria as cortinas para ver se não tinha cordas, Kardec olhava para ver se o cesto e bico que fizeram as primeiras palavras da codificação não tinha nenhum mecanismo. Kardec, inclusive, levou para casa em ocasião e destruiu um desses cestos para ver se não tinha nenhum tipo de mecanismo. Kardec fuçava bastante em relação aos espíritos, porque até então era uma doutrina nova.
né? E isso virou um espetáculo na França antiga, né? Estamos falando, por exemplo, de shows. Existiam shows de exibicionismo, né, nos mais renomados teatros, em que havia esses ilusionismos, essas questões que envolvia o movimento de materiais, né, de bens materiais, sem o concurso humano, né? E haviam verdadeiros e outros falsos, como qualquer religião. Então, Kardec teve que crivar tudo isso, ele não teve que ver o primeiro falso e se desiludir, né? Ele teve que ver verdadeiros e falsos para entender a diferença, né? E em diversas ocasiões precisou da sua fé para sustentar tudo isso. Pois não. Eu imagino que antes de Kardec, né, Hippolyte Léon Denisard Weil deveria ser uma pessoa católica, esposa, ou a dificuldade que teve para embarcar nessa, principalmente convencer a esposa, não deve ter sido fácil, né, meu irmão? O ser católico na Europa, né, o ser cristão, já é praticamente algo pré-determinado ao nascer, né, você, principalmente naquela época, você seguia um rito natural. Então, o que acontece? A política se misturava muito, né, com a questão da religião. Então, as pessoas que mais tinham poder na Europa antiga eram os bispos, o Papa mandava mais do que os reis, né? Então, é absurdo, né, o nível de poder da religião. Então, todos os que estavam em cargos, sejam eles públicos ou privados, acabavam se não acreditando, mas respeitando e seguindo essas religiões por uma questão de costumes. Obrigado. Agora, um ponto relevante, né, é a perseguição que Kardec teve ao mudar de opinião, né? É diferente da perseguição nos tempos atuais. Então, vocês decidem ser espíritas, vocês podem ter algum familiar que olha um pouco de cara feia, mas você não vai ter risco de morte. Nessa época, estávamos falando de risco de perder a cabeça, de fato, tá? 52. Além disso, convém notar que, em parte alguma, o ensino espírita foi dado integralmente. Ele diz respeito a tão grande número de observações, a assuntos tão diferentes, exigindo conhecimentos e aptidões mediúnicas especiais, que impossível era acharem-se reunidas num mesmo ponto todas as condições necessárias. Irmão, vamos encerrar o nosso estudo com esta linda mensagem que nos traz o conhecimento que o Espiritismo não terminou, né, no século XVIII. Está na Gênese, tá? Não estou inventando nada. E aí também é a força, né, da obra interminável que veio nos tempos atuais e a solidificação da continuidade das leis, né? Então, são tantas, né, são tantos os caminhos, os mecanismos, são inúmeras as questões que envolvem o Espiritismo, que ele não poderia ser preenchido em apenas 1 ou 2 livros, né? Ele não poderia ser preenchido em 10 livros. O Espiritismo sempre continuará sendo preenchido de acordo com o avanço científico. Vou abrir para perguntas e estou à disposição. Por favor, podemos até passar alguns minutos para responder as perguntas. Irmão, antes as pessoas, para refutarem algo, existia um embasamento teórico, existia-se busca. E por que ultimamente hoje, por ter até mais facilidades de se embasar teoricamente, as pessoas simplesmente rejeitam por rejeitar, sem nenhum embasamento? O que é mais fácil. É necessário estudar para rejeitar algo. Então, simplesmente não aceito, né? Os jovens, principalmente, né, vivem bastante com essa inércia, essa preguiça religiosa, mas fique tranquilo, porque jovens também envelhecem, né? E aí começam a precisar mais de Deus do que imaginavam precisar no passado. E aí buscam ele. Obrigada.
Eu costumo dizer, né, que não há nada que uma dor nas costas não cure, né, nenhuma falta de fé que uma dor nas costas não cure, né, nós precisamos nos render à evolução, né, o quanto Deus é importante em nossa existência, e muitas vezes fazemos isso tarde em algumas encarnações, e fazemos muitas vezes a tempo em outras, né, mas o mais importante é começarmos. Bom, assim sendo, agradeço a Deus por essa oportunidade e aos irmãos pela participação do estudo. Vejo um bom público para um domingo e gostaria de convidá-los, né, para o estudo que amanhã os nossos irmãos irão dar para você, o professor, para que vocês possam adquirir um pouco mais de conhecimento com a linda obra interminável. Fiquem com Deus.